Hoje nós temos mais uma roda de conversa organizada pelo Grupo de Pesquisa Gênero, Trabalho e Políticas Públicas da Unespar, e essa roda de conversa ela está sendo realizada pelo grupo de pesquisa, mas tem o apoio e o compromisso com a gente do Centro de Educação em Direitos Humanos, que é coordenado pela professora Isabela Campoy, e os núcleos de educação para relações étnico-raciais, que acho que a Maria Luísa ainda não chegou, mas daí a Isabela pode dar as boas-vindas para a Elisângela, e o núcleo de educação para relações de gênero, que é coordenado pela professora Keila Pina. Professora Elisângela, o grupo de pesquisa ele foi fundado em 2014, nós já temos a certificação do CNPq, e nós realizamos um seminário bianualmente, né, de 2 em 2 anos. Esse seminário sobre gênero já é referência aqui na região. Nós já publicamos 2 livros, né, que esses livros são resultados dos trabalhos publicados nos anais desse evento. Então, nós temos toda uma caminhada, e nós fazemos essa roda de conversa mensalmente. Então, assim, eu fico muito feliz e muito agradecida já de antemão, que nós fizemos recentemente um curso em Curitiba, na PUC, onde a professora Elisângela trabalha. A PUC ofertou o curso em parceria com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e do Idoso, né? E lá, esse curso de uma semana foi sobre escrevivência, e um dos painéis foi organizado, e a responsabilidade ficou com a professora Elisângela, e nós gostamos muito. Então, assim, eu convidei, ela falou que ia ver se administrava a questão da bebê, que ela tem uma bebê, e hoje o pai ficaria com a bebê, né, a questão de gênero presente, né, mas fico feliz que ela esteja aqui. Nesse grupo, nós temos estudantes da graduação do campus de Paranavaí, nós temos também estudantes do mestrado interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento, mestrado interdisciplinar do programa de mestrado interdisciplinar Sociedade de Desenvolvimento, PPG-SED de Campo Mourão. Então, aqui tem algumas orientandas, tem professores, mas também tem profissionais de algumas áreas. Guilherme é defensor público, enfim, é um grupo de profissionais, de docentes, de estudantes, e esse assunto muito nos interessa. Então, seja muito bem-vinda. Eu vou passar para a professora Isabela Campoy dar as boas-vindas em nome do Centro de Educação e Direitos Humanos, e depois a professora Keila pode fazer isso também em nome do Núcleo de Educação para Relações de Gênero. Por favor, professora Isabela. Olá, obrigada, Marinês. Boa noite a todos e todas presentes aqui. Mais uma roda de conversa, né, importante. A gente fica meio junto e misturado, né? O grupo de pesquisa, o SED, o NERG, né? Então, é muito bom ter esse momento para a gente refletir. Então, muito boas referências, né? Da Elisângela lá em Curitiba. A Marinês estava muito entusiasmada com o curso lá. Então, esses links são muito importantes, né? A Marinês está sempre com o radar, o radar ligado, muito bom. Então, seja bem-vinda, espero que a gente reflita bastante a partir das suas considerações. Tá? Obrigada por ter aceitado participar. Boa noite a todos e todas. Professora Elisângela, prazer. Estamos aqui na expectativa para te ouvir. Obrigada por ter aceitado. É um prazer, né? O NERG tem sido um presente, eu tenho aprendido muito ali com a Isabela, com a Maria Inês, e aqui também eu represento o NUMAP, que é o Núcleo Maria da Penha, que é um projeto de extensão da Unespar, do campus de Paranavaí. A equipe está aqui também comigo, participa do grupo, e quero aproveitar e falar para vocês que amanhã a gente vai estar na rádio, falando um pouquinho do nosso trabalho, às 7h30 da manhã, já estou fazendo a propaganda, na FM, né, 99.1, é isso, né, Sol? E então a gente sempre está em todas as frentes aí. Então é isso, não quero me delongar muito. Obrigada. Obrigada, professora Isabela, professora Keila.
como você viu, Elisângela, a professora Isabela falou tudo junto, misturado, né? Isso mesmo. E hoje eu fui cedida, né? Eu acho que eu falei isso lá no curso de escrevivência, para o campus de Apucarana. Em Apucarana, eu cheguei lá, foi solicitado que eu assumisse o Centro de Educação e Direitos Humanos de lá. Então, nós vamos ter outras pessoas, outras articulações, né, como o movimento LGBTQIA+, a Renata Borges, que estava lá em Curitiba também, de Apucarana. Enfim, a gente faz um trabalho bastante articulado, né, com diversas frentes, movimentos sociais e pessoas. Eu quero apresentar a professora, antes de passar a palavra para ela. A professora Elisângela é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas, mestra em Direitos Humanos e Políticas Públicas pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC-Paraná, na linha de pesquisa Políticas Públicas, Democracia, Educação e Direitos Humanos, pós-graduada, lato sensu, né, em Políticas, Projetos e Programas Sociais pela PUC-Paraná, bacharel em Serviço Social pela PUC-Paraná também, a nossa colega, que é assistente social, né, tem um histórico de atuação profissional na área de saúde desde 2012, como assistente social desde 2019, atuou na área de direitos humanos, migrações, refúgio, experiência como assessora parlamentar do vereador Anderson Prego, atualmente assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Paraná, no mandato popular do professor Lemos, do PT, presidenta do Conselho dos Direitos das Mulheres de Colombo, promotora legal popular, Perifa, integrante do coletivo Esperançar Colombo. Essas informações eu peguei pela internet. Elisângela, se tem alguma coisa equivocada, se tiver alguma outra informação, mas o seu currículo é maravilhoso. Então, eu vou passar a palavra para você, ficar à vontade, e nós sabemos que daqui nós vamos sair diferentes hoje. Muito obrigada, viu? Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, né? É com muita alegria, assim, que eu venho conversar, né? Venho para essa roda de conversa. Eu que venho desse lugar de educação popular, que vem das rodas de conversa, desses processos de diálogo, então me aquece o coração, assim. E quero agradecer primeiro esse convite, né, tão especial, né? A professora Maria, ela teve presente conosco, colaborou muito durante as oficinas, né? Como conselheira, mas também como participante ativa. A gente vai falar um pouco sobre isso durante a nossa conversa hoje. Sei que vocês têm uma metodologia, ela me passou, né? Então eu sou um pouco tagarelinha, peço que vocês controlem um pouco o meu tempo, que eu vou começar, e eu sempre me empolgo, porque eu acho que essa questão do conhecimento, ela, quando vira uma prática, uma forma da gente viver, a gente acaba se empolgando, né? Isso transcende a pesquisa e vai para um processo de diálogo de interação de pesquisa e de teoria e de transformar o nosso dia a dia. Então, um pouco essa proposta, depois a gente vai abrir espaço, né, como a professora falou, para vocês trazerem as suas questões. Acho que no final, né, Maria Inês, professora, você pode até falar um pouco sobre o seu relato, talvez em uns 3 minutinhos, né? Ali do meu final, vou tentar terminar um pouquinho antes, para falar como que foi essa experiência de escrevivência, de iniciar esse processo, que eu acho que isso também é tão importante quanto falar sobre a própria escrevivência. Das informações, eu acho que eu estou muito bem apresentada, eu só queria fazer minha autodescrição, né, caso seja importante. Eu não sei, a gente está num grupo aqui que a gente não sabe exatamente, mas eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, de olhos escuros, 1,57 m, baixinha, né? Estou vestindo um casaco laranja com uma blusa vermelha, num fundo que tem livros, e estou com fone de ouvido e uso óculos. Então, só para situar, né, como quem eu sou, caso isso seja necessário também, acho que é um processo importante. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a questão da escrevivência. Eu quero compartilhar com vocês alguns slides, eu acho que eu já estou autorizada, né? Posso compartilhar? Eu vou tentar aqui, vocês me avisam, por gentileza, a hora que estiver disponível, porque eu acho que ele não aparece. Só um pouquinho. Aqui.
Ó, para eu... Quando tiver ok, se vocês puderem me falar verbalmente, porque vocês não aparecem para mim no Teams. Mas está ok. Está ok. Ótimo. Perfeito. Então eu vou iniciar e aí a gente vai, se vocês tiverem alguma colocação, alguma questão durante a minha fala, como eu não estou vendo vocês, vocês podem ir me sinalizando. A gente pode combinar assim? Então, vamos lá. É que como eu não estou vendo, eu acredito que sim, mas vocês vão intervindo caso necessário. Então, como a proposta é a gente conversar um pouco sobre escrevivência, e eu até coloquei ali, assim como a gente desenvolveu na oficina de lideranças aqui em Curitiba, na verdade, só para vocês entenderem de onde surge, né, a questão da escrevivência na minha vida. Na verdade, eu até brinco às vezes que eu não encontrei a Conceição Evaristo, né? Foi ela que me encontrou. Foi a escrevivência que me encontrou durante a pesquisa, porque a gente vai buscando os autores, fazendo leituras, mas chega um momento que às vezes a gente é apresentado para alguma coisa que tem total sintonia com o nosso trabalho. E durante a minha dissertação, eu fiz todo a minha dissertação muito construída no que é a base da escrevivência, mas eu não conhecia esse termo necessariamente da escrevivência, não tinha aprofundado, assim, ainda a questão da própria Conceição Evaristo, de como que isso se dá, quais estudos existem. E aí, quando eu fui para fazer minha qualificação, foi ali que eu encontrei a Conceição, né? E eu já conhecia ela, já conhecia alguns livros dela, mas eu nunca tinha pensado no meu trabalho como... Opa! Estamos te ouvindo. A única questão, Elisângela, a tela, ela não está aparecendo para apresentação. Será que teria um jeito? Ela está aparecendo menor, a gente está vendo sim. Deixa eu tentar novamente, porque para mim ela está para apresentação. Deixa eu só interromper e abrir novamente, e daí vocês me sinalizam. Peraí. Tá bem. Aqui. Eu acho, boa noite, eu acho, Elisângela, que quando você clicar para apresentar, você clica ali embaixo para ele ficar maior. Daí tem que clicar 2 vezes. Às vezes acontece isso. Professora Malu, o seu áudio está ligado. Olha, eu estou compartilhando e para mim eu já apertei ali embaixo para ele abrir. Para vocês não está aparecendo grande? Não, tá bom, pode continuar. Ela não está a tela inteira, mas eu pelo menos estou vendo bem. Bom, se vocês quiserem, eu vou rapidamente, professora, eu te mando e daí qualquer coisa você compartilha com alguém, se você quiser. Não, e aí, para mim e para vocês, acho que está tudo ok. Pode continuar, por favor. Posso? Então tá bom, gente. Por algum motivo ele não tá indo, ó. Eu até saí e entrei de volta. Mas, enfim, sobre a questão da escrevivência, e daí eu encontrei ela durante a questão da dissertação. E aí eu sempre falo que não tem como falar sobre escrevivência sem a gente falar quem que é a Conceição Evaristo, né? Que é ela que de alguma forma descreve, ela que cria, na verdade, o termo, né, escrevivência. E aí, quando a gente compreende um pouco da história da Conceição Evaristo, a gente consegue entender um pouco de por que ela traz esse termo escrevivência, de que local, em que contexto que ele surge, né? E aí eu queria trazer alguns dados, mas também vocês vão ver que eu vou trazer algumas questões de vídeo, alguma questão de alguma interação dela, própria de fala dela, porque isso é muito importante quando a gente fala na pesquisa, inclusive, sobre escrevivência, sobre esse processo de escrever a vivência, mas não só no sentido individual, mas coletivo, das identidades coletivas, da gente entender que tem um pouco desse contexto, mas que é para além de uma concepção de escrita e vivência individual, mas é isso contextualizado na realidade social. Então, a Conceição Evaristo, o nome dela é Maria da Conceição Evaristo, ela nasceu em Belo Horizonte em 1946, migrou para o Rio de Janeiro em 1970. Os slides para nós, a gente está no primeiro. Estão vendo a Conceição, não? Não.
Será que tem alguma coisa aqui? Deixa eu interromper. Sim, agora sim. Agora sim? Passou? Tá aparecendo a Conceição? Tava, daí saiu, né? Projeta de Agora novo. saiu. Ué, Eu por acho algum que é culpa do Givaldo. culpa do Givaldo? Eu E olha tenho que aqui, certeza absoluta. Pura e olha que maldade, aqui a né? gente usa o Teams. Eu uso ele para dar aula, mas ele não está indo por algum motivo, gente. Deixa eu aumentar. Ficou um pouquinho maior para vocês? Não está aparecendo. Não tá projetando a tela. Compartilha a tela. Peraí, gente. Está aparecendo para vocês agora? Sim, Agora sim. E sim, agora? sim. Ah, perfeito. Então, vocês vão me sinalizando, porque eu não vejo mesmo. Então, pode ser algum errinho na hora de compartilhar, alguma coisa nesse sentido, gente. Então, da Conceição Evaristo, como eu disse, é interessante quando a gente percebe em que data ela nasceu, porque isso vai ter total relação com o processo dela enquanto mulher preta e para a gente entender um pouco essa dinâmica de quando que ela começa a escrever, quando ela começa a ter esse reconhecimento na literatura. Então, ela nasce ali em 46, migra para o Rio de Janeiro em 1970. Ela foi graduada em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, doutora em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense. E aí eu até trago, né, que a obra-prima literária dela é a vivência das mulheres negras e do seu trabalho, e que tem por base reflexões sobre as profundas desigualdades raciais brasileiras. Apesar que é interessante, quando a gente fala, inclusive, do programa de vocês e da minha pesquisa, tem muita relação, porque a gente vai entender um pouquinho que durante a trajetória dela, a escrita, os personagens que ela utiliza, ela trabalha alguns conceitos interseccionais, né, de raça, classe, gênero e assim sucessivamente, que eu acho que isso é importante quando a gente fala sobre as pesquisas de gênero ou quando ela aborda a questão das mulheres negras, da sua realidade, do contexto social. Os slides estão passando para vocês? Estamos com a Conceição Evaristo agora. Uhum. Mas está escrito: a escritora participa de publicações? Para vocês Não, também? quem é a Conceição Evaristo? Então, Agora sim, mudou. Então, ali, eu vou fazendo isso sempre que eu vou saindo e entrando, porque ele deve estar tendo algum errinho. Como esse computador, ele é do meu esposo, pode ser até uma configuração. Geralmente, o que eu uso para dar aula é outro. Então, a Conceição é interessante porque, assim, ó, se a gente for perceber na trajetória dela, ela é uma escritora que participou de publicações na Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, né? Que os contos dela, eles foram estudados em universidades brasileiras, mas também no exterior. E aí a gente consegue perceber como essas desigualdades são presentes, inclusive, no processo de permanência, de reconhecimento acadêmico dela enquanto essa escritora maravilhosa que ela é. Porque ela até tem algumas entrevistas que ela fala que ela começou a conseguir escrever com seus 40 anos e levou mais 30 anos, só nos 70, que ela teve esse reconhecimento por aquilo que ela escrevia, né? Inclusive, ela passa a fazer parte da Academia de Letras Mineira só em 2024. Então, é muito recente, se você for pensar. E ela tem, assim, toda uma trajetória. Então, isso também faz parte desse processo de reconhecer como essas desigualdades estão presentes e o quanto essas desigualdades, que não são só de gênero, e daí por isso que ela traz nos personagens, mas também enquanto mulher negra, isso perpassa a vida dela. E aí ela escreve poesia, romance, conto e ensaio. Então, diferente das obras mais tradicionais que a gente utiliza às vezes em alguns estudos, né? Ela traz assim de uma forma a realidade de uma forma de poesia, de romance, de conto e consegue traduzir muito do que é essa aproximação
da escrita da vivência, né, a partir de, claro, um respaldo de contexto social e das desigualdades, mas a partir das nossas trajetórias de vida. E aí uma das frases que ela traz é: também eu, desde menina, aprendi a arte de cuidar do corpo do outro. Aos 8 anos surgiu meu primeiro emprego doméstico, e ao longo do tempo outros foram acontecendo. Por que eu trago essa já na apresentação? Porque aí quando a gente fala, por exemplo, da trajetória de uma menina preta... Opa, tem alguém falando. Oi, vocês estão me ouvindo, pessoal? Ouvindo bem. Então tá. Eu acho... então perfeito. Porque tem, acho que algum outro áudio aberto que eu estou conseguindo ouvir. Então, quando ela fala sobre a questão ali desse contexto dela de menina, a gente fala sobre esse processo, inclusive, talvez vocês já tenham estudado ou aprofundado, acho que o encontro anterior também falava sobre a questão da colonialidade, do processo de colonização, o quanto isso também é presente, né, até hoje, porque quando a gente fala, por exemplo, ela fala também, eu desde menina aprendi a arte de cuidar do corpo do outro, é porque desde cedo ela precisou estar nessa posição de alguém que se preocupava com os outros, que precisava, inclusive, numa condição de trabalho, né? E quando ela fala 8 anos, a gente fala, inclusive, de trabalho infantil. Então, para vocês verem o quanto isso perpassa as histórias e os contos, e ela vai trazendo isso ao longo da trajetória dela. Eu vou passar aqui e daí abro de novo, que daí ele vai passando. E aí, uma das coisas que é muito presente na Conceição também é a questão de que ela apresenta as dores e as alegrias, os gritos, carrega e propaga os sentimentos, mas quando ela traz isso, é especialmente sobre as vozes de mulheres negras. Por causa realmente, em várias entrevistas, nos escritos, no livro, nos artigos que ela tem, ela sempre traz essa questão de que as mulheres negras elas foram silenciadas pelos processos de escravização, pelo processo de colonização, e que isso tem impacto nessa colonialidade que a gente tem presente ainda hoje na nossa sociedade. E que, com base no que ela chama de escrevivência, que a gente vai aprofundar um pouquinho o termo, mas que é a escrita dessa vivência que nasce do cotidiano, das lembranças, da experiência de vida da própria autora e do seu povo, ela compõe esses romances, contos, poemas que vão revelar a condição de afrodescendente no Brasil. Então, ela sempre traz muito carregada dessa memória e dessa ancestralidade do povo dela e de toda uma história que tem as suas dores, que tem as suas alegrias, mas de mulheres que resistem, né, conforme o tempo vai passando. E foi até um pouco disso, lá na frente a gente vai falar um pouco sobre como foi essa experiência das oficinas. O meu doutorado, eu estou no primeiro ano de doutorado, então é uma pesquisa que eu falo que é uma pesquisa bebê ainda, né? Mas é um pouco desse acúmulo que a gente foi fazendo, inclusive, no programa aqui de pesquisa. Deixa eu sair, passar. E aí, eu gosto muito de trazer os relatos dela, vocês vão perceber, porque eu acredito que a Conceição e os relatos, as escritas, as entrevistas, quando a gente fala de escrevivência, e eu acho que isso é muito decolonial, hoje eu até participava de um curso que falava um pouco sobre esses processos burocráticos, né, de desumanização das pessoas, inclusive do processo de colonização e de escravização, o quanto as pessoas negras foram desumanizadas, né? E aí, quando a Conceição traz, ela resgata essas memórias e ela traz esse lugar de humanização nas suas falas. E aí é sempre bom trazer ela, porque quando as pessoas não conhecem, também fica parecendo, às vezes, até um conceito de senso comum romântico do ponto de vista de algo muito individual. Então, a narrativa dela é muito marcada por essas questões das coletividades, das identidades, da resistência, da história, da ancestralidade, da memória. Então, acho que isso é sempre presente.
E aí eu gosto muito de trazer esses trechos porque eles traduzem muito daquilo que a gente pode fazer, inclusive nos espaços que a gente está. E aí, quando a gente vem para essa roda de conversa, eu acredito que isso também é fruto já da oficina que a gente realizou aqui em Curitiba, e que ela começa a ganhar corpo nos municípios, né? Para a gente falar sobre a história dessas mulheres, de nós mulheres que estamos presentes nas universidades, mas de todas as mulheres que possam falar sobre as suas histórias, escrever, sair desse lugar de um ser de não conhecimento, como é construído, né? Pela própria organização do patriarcado, e ir para um lugar de produção de conhecimento, de que todos os saberes importam, de que aquilo também pode colaborar para as transformações da sociedade. E aí ela diz assim, que ela gosta, entretanto, de enfatizar: não nasci rodeada de livros, do tempo, espaço, aprendi desde criança a colher palavras. A nossa casa vazia de bens materiais era habitada por palavras. Mamãe contava, minha tia contava, meu tio velhinho contava, os vizinhos e amigos contavam. Tudo era narrado, tudo era motiva de prosa, poesia. Afirmo sempre. Entretanto, ainda asseguro que o mundo da leitura, o da palavra escrita, também me foi apresentado no interior de minha família, que, embora constituída por pessoas, em sua maioria, apenas semi-alfabetizadas, todas eram seduzidas pela leitura e pela escrita. Tínhamos sempre em casa livros velhos, revistas e jornais. Então ela fala que ela nasceu rodeada, né, que ela não estava assim o tempo todo com livros, mas que a palavra ela era importante. E aí quando a gente fala da ancestralidade, da tradição oral, inclusive, que ela traz isso um pouco presente na obra dela, e quando a gente fala de escrevivência, a gente também remonta essa escrita dessa vivência, mas também de resgatar esse processo dessa contação de histórias, né, que perpassam as trajetórias e as nossas histórias. E a minha pesquisa de mestrado, ela falava um pouco sobre, ela inclusive tinha esse nome, né, pelo direito de contarmos a nossa história, e daí trabalhava a questão da educação em direitos humanos, porque para nós mulheres e para as mulheres, especialmente mulheres negras, esse lugar de contar as suas histórias, né, das mulheres escravizadas, por exemplo, esse é um lugar que foi retirado. E aí, para a gente poder ter livros que falassem sobre as nossas histórias, livros que trouxessem essa valorização de outros saberes, isso tudo, né, quando a gente fala ali da colonialidade do ser. Então, para desconstruir isso, a gente também precisa de muitas outras narrativas, e essas narrativas precisam ser escritas pelas próprias pessoas. Então, ali ela fala que tudo era motivo de poesia, e que mesmo tendo, assim, isso presente na vida dela, tinha a mãe, e daí ela começa a trazer essas referências, que contava, a tia que contava, o tio velhinho que contava, os vizinhos. É sempre a partir dessa perspectiva também comunitária. Isso é muito importante e acho que é algo que precisa ser resgatado. Aí eu trouxe alguns livros, só para vocês visualizarem. Ela tem outras obras, inclusive tem tanto entrevistas quanto um livro que foi produzido em parceria com o Itaú Social, que trouxe principalmente a questão da escrevivência. Depois eu vou mostrar a capa dele. Mas, como vocês podem ver ali, né? Aqui tem alguns livros da autora. E tem alguns deles, como Canção para Ninar Menino Grande, Os Becos da Memória, As Insubmissas Lágrimas de Mulheres, que trazem, elas tentam trazer, a partir dos contos, da poesia, e Olhos d'Água também, que é esse branquinho que está aqui no cantinho, um pouco dessa memória do que ela viveu, mas não só do que ela viveu individualmente, mas das coletividades, das trajetórias, do povo que esteve com ela desde esse processo de infância. Então, isso é muito bonito. E daí tem várias obras que vocês podem buscar. Eu estou lendo agora esse que se chama Becos da Memória. E
comecei a ensaiar, ler de novo Canção para Ninar Menino Grande. Inclusive, ela fala, né, no Canção para Ninar Menino Grande, ela fala que ela conta histórias não para que as pessoas da casa grande adormeçam, mas para que elas acordem. Então, eu acho que isso é muito presente na escrita dela, mas fica mais evidente quando a gente faz os processos de entender essa realidade histórica de escravização que aconteceu no Brasil, de colonização e de como isso tem impacto na vida das mulheres até hoje, especialmente das mulheres negras. Deixa eu só passar aqui para vocês. Eu até ia passar, como a gente está com um pouquinho avançado, eu vou disponibilizar depois para a professora Maria um linkzinho. Tem 2 vídeos, um que é mais uma poesia, esse daqui até que ele é curtinho. Deixa eu ver se eu consigo... Será que eu consigo compartilhar com vocês, professora? Ele é bem interessante, aquele que a gente viu com elas, eu gostaria bastante. Deixa eu só ver se eu imagino que sim, acho que inclusive o áudio vai ser compartilhado. Tá, então eu vou tirar o fone, porque eu sei que precisa só eu tirar ele para aparecer para vocês. É porque, assim, esse é muito importante só para a gente entender o termo. E eu gosto muito quando ela fala... Peraí. Eu gosto muito quando ela fala porque a gente consegue ver a expressão. E isso é parte do processo de escrevivência, faz muito sentido que a gente entenda a expressão, ou por que ela surge, em que contexto. Eu vou abrir aqui para vocês também, tá bom? Obrigado. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim. Tá Sim. aparecendo? Está Sim. aparecendo. Oi? Vocês estão conseguindo ver o vídeo, a tela? Não, Alguém a tela consegue sim, confirmar para mim, só por que favor? ainda não está em movimento e não tem som por enquanto. Ficou mudo. Oi, gente. Oi, você deu play? Olhar aquela biblioteca, livro parado, e eu acho que livro é para circular. Então, a minha ideia era fazer uma biblioteca comunitária, uma biblioteca popular, qualquer coisa assim. Aí pensei que poderia ser uma casa de escrevivência, justamente porque já tem muito material, muito estudo. Tá ótimo, tá? Tá funcionando? Nós estamos Né, vendo e sobre ouvindo, Elisângela. Dá para ouvir? Pode Perfeito. continuar. Ah, perfeito. Então eu vou colocar. Vocês estão conseguindo visualizar? Também. Ah, maravilha. Então eu vou soltar. Ele é bem curtinho, só para a gente ver esse trecho e daí a gente já continua. Eu acho que livro é para circular. Então, a minha ideia era fazer uma biblioteca comunitária, uma biblioteca popular, qualquer coisa assim. Aí pensei que poderia ser uma casa de escrevivência, justamente porque já tem muito material, muito estudo, né, sobre o conceito de escrevivência e coisa e tal. E o conceito de escrevivência nada mais é do que transformar em escrita. Escrita a vida, né? Transformar a vivência em escrita. Talvez escrevivência seja também um único conceito literário que traz atrás de si também um histórico e uma memória ancestral. Por isso aquela frase, né, que corre muito. A nossa escrevivência não é para adormecer da casa grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. Eu fico sempre imaginando nas mulheres escravizadas que tinham função de contar história para as crianças. Além do corpo escravizado dessa mulher,
A fala também era. Ela cumpria uma função escravizada quando ela tinha de contar a história. Se a fala da mulher escravizada era a fala que cumpria a função de adormecer a casa grande, a autoria negra, notadamente de mulheres, pretende justamente perturbar esse sono. Na minha infância faltou realmente todo o conforto material. Sim. Tudo. Muitas vezes um pedaço de pão para a gente era um Sim. sonho, né? Coisas essenciais nos faltavam. Mas uma coisa que não faltou foi realmente a palavra, e uma palavra como afeto. Né? Porque quando a minha mãe sentava no chão, fazia boneca de pano para gente, contava as histórias das bonecas, aquilo tinha um sabor de felicidade e de encontro tão grande. Por quê? Porque a gente estava com a mãe. Era para ter falado há algum tempo da sua aparente timidez. E quando a gente pensa em pessoas tímidas, a gente associa a fragilidade. E de frágil a senhora não tem nada, porque são as imagens que a gente, sem querer, querendo, vai passando, né? A minha imagem que eu tenho da senhora é de uma mulher muito forte. Aí quando eu vou ler e me aprofundar na história, é uma fortaleza. Quantas conceições estão aí dentro? Eu acho que muitas. Tá aqui, né? São todas aqui. Né? Sem querer essencializar, mas eu acho que é mais um jeito mineiro de ser. Né? E aí eu acho que se você fica mais quieta, você tem mais oportunidade de perceber, de escutar o outro. O olhar das pessoas é uma coisa também. Eu gosto muito de olhar para as pessoas. Muito, a senhora tem um olhar penetrante. Também eu sou tímida até um certo ponto. Se eu chegar num lugar e não conhecer ninguém, eu não sou aquela que chego, cheguei. Jamais. Entende? Mas quando eu conheço, também eu me solto. A senhora tem uma frase que eu acho muito, e ela virou uma frase muito importante. A gente combinamos de não morrer. O conto onde ela está inserido tem um contexto, mas o contexto que ela ganhou quando foi para o mundo é muito importante. Quando eu criei esse conto que tem o título, né, A Gente Combinamos de Não Morrer, eu falei, os puristas ou aqueles que implicam como a literatura é produzida a partir de uma perspectiva, de uma experiência popular, de uma experiência negra, vai dizer, nossa, mas como é que uma escritora não sabe nem fazer concordância verbal, coisa e tal. Me irrita muito porque essa frase foi transformada. Nós combinamos de não morrer. Não é isso. O personagem, Dorvi, e eu já pus na boca do personagem para me livrar da correção. Que o personagem pode dizer, né? Eu sempre digo tudo o que eu quero dizer. E às vezes as pessoas não estão nem percebendo o que eu estou dizendo. E eu espero o tempo. Eu vingo. E a literatura, para mim, é uma espécie de vingança. Porque a literatura me coloca num lugar que não era possível. Eu quero deixar minha obra. Maravilhoso. Eu vou compartilhar com vocês os slides, mas assim, até antes de eu continuar, eu gosto muito, muito de trazer a própria Conceição, porque eu acho que ela consegue dar muito mais voz do que eu, né? Para isso que ela criou. E assim, quando vocês podem ver no vídeo, o quanto ela tem essa questão de subverter a lógica. Não sei se vocês já leram Lélia Gonzalez também, que ela tem até uma escrita que ela foge dessa coisa muito rebuscada, muito burocrática, muito fechada num mundo que não atinge as pessoas. E quando a Conceição ela traz essa perspectiva, né, de que nós somos muitas, mas ela sempre traz a partir dessa história, dessa memória. E ali ela até fala, né, que ela usou o personagem já com essa intencionalidade. E aí ela trabalha vários temas. A gente vai falar um pouco ali para frente sobre algumas categorias que a Conceição trabalha nas obras dela, para daí avançar um pouco para a experiência que a gente teve com uma experiência prática aqui em Curitiba, com uma aplicação de oficina de escrevivências, né? E como que foi esse processo? Claro, bem inicial. A ideia é que durante os 4 anos que eu vou estar no doutorado, a gente consiga aprofundar isso, inclusive, mas para a gente também trabalhar essa dimensão
de que a escrevivência não é só a escrita da vivência, mas ela parte de um local e de um contexto histórico, né? Não tem como a gente falar de escrevivência ou desenvolver a escrevivência sem falar sobre o processo de escravização que aconteceu, né? Quando a gente fala das mulheres negras, da dificuldade de acesso a algumas políticas públicas, desse processo, a gente fala de uma escrevivência que precisa estar contextualizada. É os dados na mão, né? É a escrita e a vivência, que foi um pouco dessa possibilidade que a gente criou. As oficinas trouxeram essa dinâmica de falar sobre os direitos das mulheres, trazer a questão de comunicação, e aí fazer a escrita da vivência, porque daí já tem essa introdução e esse contexto do olhar de onde as mulheres estão inseridas. Eu vou compartilhar com vocês e vocês me sinalizam ali a hora que aparecer, por favor. Ok, apareceu. Perfeito. Então, ali só para a gente, para resgatar, né? Ela mesma traz um pouco do que é o conceito, mas assim, quando a gente fala sobre o conceito da escrevivência, é claro que ela tem uma definição do termo, que ela tem essa inspiração na obra da Conceição e a relevância na luta das mulheres, mas é sempre bom destacar essa questão da escrita como memória e identidade, né? Então, essa prática que a gente tem da escrita como uma ferramenta, claro, de autoconhecimento para nós, de resistência e afirmação da identidade feminina, especialmente de mulheres negras com identidades coletivas também. E aí o exercício na academia, eu sempre falo que a gente sempre fala, né, que a gente precisa estar eu acho que fazer estudos decoloniais também é esse processo de desconstruir essas narrativas coloniais ou essa forma de produzir conhecimento que seja colonial, né, de trazer para mais perto, de fazer essas rodas de conversa, de acessar, né, alguns lugares periféricos com a intenção da gente entender que ali também se produz conhecimento e que aí, às vezes, a gente vai estar num papel, já que está dentro da universidade, de traduzir algumas coisas, de chamar para junto, de reconhecer essas histórias, de achar metodologias que contemplem a possibilidade de trazer essas escrevivências, né? De mostrar para o mundo essas tantas conceições que existem. Então, e dentro, né, a gente sabe que existem muitas trajetórias, mas quando a gente fala, por exemplo, é muito presente também na escrita da Conceição, as periferias urbanas, né? Essa questão de outras categorias que perpassam, né? As interseccionalidades. Então, não é entender só a dinâmica de gênero, mas a dinâmica de compreender como as opressões se somam nesses processos de alguma forma traduzir esse patriarcado, essa opressão para as mulheres. Então, um pouco nesse sentido. E ali, esse daqui, ó, vocês vão ver no cantinho, deixa eu sair e entrar de novo para vocês visualizarem. Esse é um livro que foi organizado, até ali uma proposta do Itaú Social, que trouxe um pouco da escrevivência, a escrita de nós, e são reflexões, são pequenos artigos sobre a obra da Conceição Evaristo, e eu gosto bastante, a gente trabalhou, inclusive, no grupo com as mulheres na oficina aqui, porque ele é um livro bem... Os 2 artigos que a gente trabalhou dentro desse livro, eles traduziram de alguma forma experiências práticas que as mulheres conseguiram se inserir, ter aquela imersão na leitura para entender o que era o conceito e criar uma ideia da escrevivência para elas de uma forma coletiva. E aí, nesse livro, lá na página 30, a Conceição, ela escreve assim: escrevivências em sua concepção inicial se realiza como um ato de escrita das mulheres negras, como uma ação que pretende borrar, desfazer uma imagem do passado, em que o corpo voz de mulheres negras escravizadas tinha sua potência de emissão, também sob o controle dos escravocratas, homens, mulheres e até crianças. E se ontem nem a voz pertencia às mulheres escravizadas, hoje a letra, a escrita, nos pertence, que é um pouco do que ela traz ali no vídeo também. Deixa eu só passar. E aí, até porque, como a gente traz um pouco, eu imagino que vocês também tenham várias pesquisas em andamento sobre diversas questões e categorias que são trabalhadas,
eu achei interessante, eu acho que isso eu nem trouxe na oficina, porque a gente não ia dar conta de discutir, eu também não vou me estender, mas falar de algumas categorias que estão presentes nas obras da Conceição Evaristo, né? E que faz todo sentido, porque é uma escrevivência situada dentro desse contexto, dessas categorias, né? E claro, ela vai trabalhando em cada livro com um personagens diferentes, mas que perpassam esses contextos. Então, tem alguns livros que trabalham a questão das desigualdades de gênero, raça, classe, né, da interseccionalidade, especialmente trabalhando as questões do racismo estrutural, as desigualdades históricas e o silenciamento das vozes negras, especialmente sob a perspectiva, e a gente pode dizer que da perspectiva das mulheres negras, mas quando a gente faz uma leitura mais aprofundada da escrevivência e da proposta, ela tem um potencial de transformação. Então, a partir de um feminismo negro, um feminismo decolonial, é um pouco essa perspectiva que ela tenta construir, que quebre esse silenciamento e esse local invisível, né? Dessas mulheres que trabalham muito, mas não estão numa condição de igualdade para construir conhecimento. Então, eu acho que ela tenta romper com isso. A dimensão da categoria de patriarcado, uma questão bem presente nos livros dela também, vocês podem ver que não é só do livro, também é da trajetória de vida dela, mas ali a questão da classe, né? Então, ela tem muito esse contexto, né? Os personagens que ela traz, eles apresentam de forma bem constante, inclusive nesse Becos da Memória, ele tem alguns trechos nesse sentido, de personagens que apresentam situações de vulnerabilidade social e econômica, dessa presença nas periferias urbanas, dos contextos de pobreza, exclusão, trabalho doméstico, e dessa resistência cotidiana desse povo que constrói. E muito no sentido de perceber isso para provocar, romper com essas narrativas que são contadas, sabe? De provocar mesmo, de subverter a lógica, de fazer um processo decolonial. A questão da memória é muito presente, e quando a gente fala de escrevivência, é sempre importante resgatar essa questão da memória, das memórias ancestrais e da tradição oral. Então, o conceito de escrevivência, ele sempre vai estar articulando vida, escrita, memória, as questões individuais e as questões coletivas. E sempre a dimensão de que todos os saberes importam. A diferença de como que eles se encaixam e em que momento eles são entendidos como um conhecimento importante. Há duas outras categorias, três, na verdade, que ela também aborda, são a questão das violências. Então, durante os livros, ela traz muito presente a questão da denúncia de diversas violências contra as mulheres negras, em suas diferentes formas, incluindo violência do Estado e o abandono social, quando ela fala das questões de fome, e de algumas ausências de políticas, que quando a gente faz a leitura assim, da realidade contextualizada com a nossa realidade atual, a gente percebe que ainda está presente isso no nosso contexto no dia a dia. Do afeto e da resistência, então ela falava da palavra e do afeto, né? Então, para além das dores que ela traz, elas também mostram muita solidariedade entre mulheres, o cuidado familiar e as formas de afeto como uma forma de resistência. Tem até uma participante, né, da pesquisa de mestrado, da minha dissertação, que ela falava que isso é uma forma de construir, ela é uma mulher preta, e trouxe que isso é uma forma dela construir um quilombo, né? Ela falava, eu tento construir um quilombo na minha casa, e que essas formas de afeto, de resistência, de mostrar isso para os filhos e para as filhas, né, dela, também era uma forma de construir o quilombo e de fazer um aquilombamento na casa dela. Então, o quanto isso pode ser traduzido, né? E daí a gente parte de não só de construções das narrativas coloniais, mas também para práticas das narrativas coloniais, não, das narrativas decoloniais, mas a gente parte para práticas decoloniais. E como que isso a gente faz no dia a dia. E aí uma categoria também bem importante, que é trazer esse processo de humanização das mulheres e dos personagens presentes nas obras dela.
o que demonstra esse processo decolonial. Quanto tempo eu tenho ainda só para me situar? Então, na verdade, você disse que nós vamos até 20h30, né? São 20 horas. Se você... Daí pode terminar. Eu acho que a gente está... Você hoje é convidada, fica à vontade. Tá bom. Mas você acha que mais 10 minutos você consegue? Um pouco mais? Não, claro, 10 minutos eu acho que é suficiente. Porque daí eu vou bom. avançar, eu quero falar um pouco, partilhar um pouco da experiência, de como se deu o passo a passo para a gente fazer o processo de iniciar uma escrevivência na oficina. É mais isso, que eu acho que é bem importante. Senão Mas você eu vai vou... embora e a gente vai ficar cheio de perguntas aqui. Não, pode me dar mais 10 minutos, vou olhando aqui, mas qualquer coisa me sinaliza, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, aqui, né, a questão da origem e do significado. Então, a escrevivência, ela surge realmente da combinação das palavras escrever, viver e se ver, né, principalmente da questão da escrita e da vivência. Ela surge em torno de 1994. Foi, assim, muito espontâneo. Inclusive, tem alguns relatos dela que, quando ela percebe, isso virou um termo. Mas, para vocês verem, tem mais de 30 anos, e a gente pouco fala sobre escrevivência, trabalha isso, tem acesso a esse tipo de conhecimento. Então, o quanto a gente ainda pode avançar. E aí, uma das coisas que é interessante é que ela sempre enfatiza a relação entre o ato de escrever e a experiência pessoal, porque pressupondo que todas as pessoas têm uma experiência pessoal que pode ser compartilhada, que é rica de algum conhecimento que coloca num lugar de sujeito de produzir esse conhecimento, né? Sai de um lugar de anulação. E é um conceito que busca legitimar e valorizar a escrita como uma ferramenta de resistência e transformação social. Então, na medida em que eu faço a escrevivência, eu não faço só o processo de autoconhecimento, mas de perceber que existem algumas resistências nas nossas trajetórias, principalmente quando a gente fala dos processos das periferias, né? E de entender o quanto essa possibilidade da escrevivência ela pode atingir determinada realidade e se tornar uma ferramenta de resistência e transformação social. E aí uma coisa importante para a gente resgatar é sempre esse contexto histórico-social. Então, a escrevivência ela é especialmente relevante para as mulheres negras que muitas vezes têm as suas histórias e vozes marginalizadas. Então, para reconstruir essa memória coletiva e desafiar essa lógica colonial que perpetua um contexto de desigualdade. Aplicações e desdobramentos, então, que a escrevivência ela não se restringe ao campo literário, né? Ele surge de alguma forma no campo literário, mas nunca se restringiu, nem quando nasce o termo, né? Ela é muito a partir dessa vivência, dessa escrita, mas ela pode ser utilizada em diversas áreas, como a educação, a pesquisa, a prática social, e que essa escrita se torna um espaço para reflexão, criação e construção de novos significados. E daí, quando a gente fala, por exemplo, das violências, esse processo de percepção de uma violência também passa por esse autoconhecimento de reconhecer e também trabalhar essas categorias muito conjuntas da interseccionalidade, de entender o patriarcado, de entender que as violências existem. É também uma forma de munir para que, quando eu faço esse processo de escrevivência, eu possa ter a percepção de determinadas questões que eu vivi ao longo da minha trajetória, quando eu estou fazendo esse processo de escrevivência. Então, isso é bem importante para construir, sensibilizar, promover a criação de uma conscientização, né, que é esse processo de tomar consciência e de perceber que é possível desconstruir a narrativa colonial e construir novas narrativas que sejam decoloniais, que sejam escritas da vivência mesmo. Então, aqui só para a gente passar mesmo, então, alguns objetivos e finalidades que a gente colocou na nossa oficina, que a gente realizou aqui em Curitiba, que era a escrevivência nesse sentido de busca da conscientização, mas não de conscientizar, mas de sensibilizar para que
conforme a gente trabalha também na questão do próprio Paulo Freire, é uma sensibilização para que as próprias pessoas possam criar essa consciência e de revelar a invisibilidade das histórias e das vivências, tanto das mulheres negras, mas também de outros grupos minorizados, de grupos oprimidos. Essa reflexão, então, de investigar as relações de poder e as estruturas sociais que determinam a vida das pessoas e de transformação, no sentido de promover a emancipação e a resistência através da expressão criativa. Então, alguns exemplos práticos, né? A questão de possibilidade de produzir narrativas pessoais e coletivas com grupos, por meio de grupo focal, por meio de outras formas de realizar, por meio de oficinas, e daí a gente tem tentado criar uma metodologia mesmo de escrevivência, uma forma de realizar. Uma colega minha que é do mestrado, que encerrou agora, inclusive, ela desenvolveu oficinas de escrevivência a partir de uma ideia de ateliê biográfico com mulheres na Câmara Municipal de São José dos Pinhais, aqui no Paraná. E foi bem legal, assim, ela tem talvez em algum momento, né, se vocês acharem interessante, a gente pode tentar compartilhar, ela pode até fazer o relato de como foi. Ela, claro, eu tenho acesso a esse material, mas é sempre muito mais precioso quando ela consegue trazer com mais detalhes como foi esse processo. E o quanto a gente resgata um lugar que parece simples, mas quando a gente olha dentro desse contexto, ele é um lugar de esquecimento, né? E quando que a gente resgata essa nossa trajetória, esse processo da memória, da ancestralidade, né? Das que vieram antes, de perceber realmente essa resistência das mulheres no processo histórico de construção do Brasil. Então, realizar pesquisas que investigam a história e a cultura, desenvolver projetos educativos que valorizam a diversidade e a inclusão, criar espaços de diálogo e trocas de experiência. E aí, uma questão que é importante também é a escrevivência como ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, que valoriza a diversidade e o respeito mútuo. E aí, sempre sobre essa perspectiva, pensando inclusive na construção possível, né? Quando eu percebo que a sociedade ela tem esse contexto, que as desigualdades estão presentes e que eu trago a minha escrita e a minha vivência, é de resgatar essa dor e sofrimento por muitas vezes, mas também de somar na medida em que eu participo desse meu processo de ressignificar, de construir uma sociedade decolonial e antirracista, que valorize a questão da interseccionalidade. Aqui eu vou passar um pouquinho, né? E daí eu quero partilhar com vocês aqui para eu poder encerrar. Então, aqui foi um pouco só do relato, eu só não coloquei os textos, porque eu vou mandar para a professora Maria o livro, né? Que ele está disponível em PDF, depois, quando vocês quiserem ter acesso, eu acho que é uma obra bem interessante. Então, como que a gente fez a atividade? A ideia, partilhar um pouco com vocês, até a professora Maria pode dizer como ela se sentiu, né? A gente fez uma atividade aqui em Curitiba com mulheres que eram do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres e de algum órgão de gestão das políticas públicas para as mulheres, uma secretaria ou um departamento, e assim sucessivamente. E essas mulheres foram convidadas pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Estado, em parceria com o nosso programa, que é um projeto, na verdade, inclusive financiado pela Fundação Araucária, com o intuito de trabalhar essa questão das lideranças, das mulheres, numa perspectiva das próprias escrevivências de lideranças de mulheres com essa atuação social, com alguma interação com política pública para as mulheres. E aí, o que a gente fez? A gente fez um processo de oficinas que durou uma semana, foi uma imersão, né, com essas mulheres, e as oficinas, elas tinham uma divisão. Então, no período da manhã, a gente trabalhava a questão de direitos humanos das mulheres, então, a partir de diversas formas de abordagem, e no período da tarde a gente trabalhava comunicação.
Então, como as mulheres poderiam se comunicar, oficinas para entender as lideranças em comunicação. E aí, no meio, né, da semana, a gente trabalhou uma oficina de escrevivência que iniciou na quarta, teve um período de manhã, e na sexta a gente concluiu, né, dentro do que era a proposta para esse primeiro momento inicial, para apresentar essa proposta para que a gente possa começar a desenvolver esses processos de escrevivência nos municípios. E aí, na oficina, a gente trouxe o quê? Primeiro, essa experiência, né? Contato. A gente sabia que já eram lideranças, então tinham, de alguma forma, um repertório, mas trazer as experiências vividas com conteúdos diversos sobre direitos das mulheres, direitos humanos, de uma forma tentando trabalhar um pouco a partir da educação em direitos humanos. Aí a gente fez a apresentação da autora, do conceito de escrevivência, e a partir, né, desse momento de que teve esse contexto do que a autora traz nesse sentido do que é o conceito, porque a gente queria que as mulheres construíssem, a partir dessa interação, entender quem é a Conceição, qual que é esse contexto da trajetória dela, né, de como ela, uma mulher negra, se coloca, dessa visão das mulheres que foram escravizadas, da ancestralidade. A gente propôs uma leitura em grupo por parte das participantes de 2 artigos do livro Escrevivência à Escrita de Nós, Reflexões sobre a Obra de Conceição, porque quando a gente introduz, a gente fez um primeiro processo de dividir as mulheres para que elas possam perceber e ter essa interação. Quando elas fazem a leitura, elas conseguem ter contato com aquela teoria e daí, a partir da sua perspectiva, da sua ótica, ter o contato do que é a escrevivência. E aí a gente queria construir em grupo, que foi isso que a gente fez, a construção de um conceito de que cada grupo fizesse do que é escrevivência, e não do que a Conceição diz que é escrevivência também, mas que a partir do que elas já aprenderam e vivenciaram, do que era a escrevivência para elas, de uma forma consensada, a partir de realidades diferentes. A gente teve o processo de apresentação dos grupos. Após a apresentação, a gente teve uma orientação para o início, que daí foi efetivamente a oficina que eu conduzi, né? A apresentação e orientação para o início de um processo de escrevivência, a partir de uma prática daí sim individual, com a proposta de seguir alguns pontos específicos, eu já vou mostrar para vocês, de relato pessoal e escrita dessa vivência. Então, a gente teve um período de um dia entre uma oficina e outra, também com tempo para elas organizarem esse, pelo menos, relato inicial da escrevivência, a partir desses conceitos que a gente foi trabalhando. Opa, deixa eu só colocar o carregador aqui, senão vai desligar. Pronto. E aí, para a gente tentar... Só um pouquinho, gente. Por algum motivo aqui. Para você está normal? Sim. Então, peraí, um pouquinho. A minha ele não tá, ele tá travando. Mas, enfim, basicamente, nessa parte, só para a gente situar, a gente teve um período, um dia, entre uma oficina e a outra, para que elas pudessem organizar esse primeiro relato. E aí, na sexta-feira, a gente retomou só para perguntar como que foi esse processo de escrever. Porque muitas, inclusive, me perguntaram, mas a gente vai trazer o relato? A ideia não é que elas trouxessem o relato, mas que elas se colocassem nessa posição de ter construído um conhecimento, essa escrevivência, e traduzir umas para as outras como que foi esse processo de escrever, o que elas sentiram, para não abordar necessariamente o que foi escrito, mas o que a escrevivência possibilitou. E aí a coordenadora, que nesse caso da atividade eu que estava à frente, né, a gente foi fazendo algumas anotações durante esse processo de partilha no grupo grande, para que elas pudessem visualizar depois no chão, com algumas tarjetas, porque elas fizeram um primeiro processo de imersão. Quando elas se deparam com o texto, elas já fazem uma produção do que é o conhecimento de escrevivência para elas. Depois elas fazem uma atividade prática individual e trazem como foi o processo.
E aí, a partir da ótica delas, a coordenação assumiu uma tarefa de descrever isso de alguma forma para que aquilo pudesse ser visualizado depois. E muitas mulheres conseguiram trazer, e eu vou até trazer uns trechinhos bem rápido, que eu já estou concluindo, de frases que impactaram elas nesse processo. Então, eu só queria avançar aqui, até porque eu sei que eu já tô avançando bastante no meu tempo. Aqui a gente trabalhou a questão, então, com elas, sobre o eu e a minha infância, eu e as letras, eu e as minhas escolhas formativas, eu ontem, hoje e amanhã. Então, esse foi a primeira atividade prática de registro autobiográfico e de reflexão que orientou. Aí aqui, só para vocês verem, assim, alguns trechos, né? Já chorei muito, raramente choro. Isso são relatos dos momentos que a gente fez de partilha sobre a escrevivência. A escola foi o ambiente mais maldito. Quem foi a pessoa do passado? Todas compartilhavam um problema e buscavam encontrar uma solução, na visão da infância. Do que ela morreu? Morreu de pobreza? É difícil abdicar do que a gente é para fazer essa transformação. Meu sonho e meu desejo é estar no meio das pessoas. Aí aqui. Não tem como falar da minha história sem falar da minha mãe. Lembrar que você nunca mais será avulsa. Agora eu tenho uma rede. Muito recente a gente sangrar pela escrita. Meu pai me olhava e eu chorava. Era muito rígido. Eu não consigo chorar, expressar essa emoção. Sempre muito pobre. Na biblioteca eu lia. E aí, para finalizar mesmo, eu só queria trazer esse último relato para vocês verem como isso coincide. Aquilo ali foram algumas produções, claro, não é só isso que produz, mas alguns trechos para a gente entender como que isso se traduzia. E aí a Conceição traz o quê? Que o texto dela é um lugar onde as mulheres se sentem em casa. E aí ela diz assim: se ao menos o medo me fizesse recuar, pelo contrário, avanço mais e mais na mesma proporção desse medo. É como se o medo fosse uma coragem ao contrário. Isso no livro Olhos d'Água. No Olhos d'Água, ela também traz. Achava também que qualquer vida era um risco, e o risco maior era o de não tentar viver. E aí, por fim, ela diz assim: em uma entrevista que ela está dando para a Bárbara Araújo, que é do Blogueira Feministas. Ela diz assim: quando mulheres do povo, como Carolina, como minha mãe, como eu também, nos dispomos a escrever, eu acho que a gente está rompendo com o lugar que normalmente nos é reservado. A mulher negra, ela pode cantar, ela pode dançar, ela pode cozinhar, ela pode se prostituir, mas escrever, não. Escrever é alguma coisa. É um exercício que a elite julga que só ela tem esse direito. Escrever e ser reconhecido como um escritor ou como uma escritora, aí é um privilégio de elite. E eu acho que isso resume muito da proposta da escrevivência. É de subverter essa lógica, é de fazer um processo decolonial, é de tirar esse privilégio também da elite e trazer essa escrita para um lugar acessível. Mas, basicamente, é isso, gente. Quero agradecer. Desculpem pelo atraso. Imagina, eu acho que eu ressignifiquei a nossa semana lá em Curitiba de novo, né? Lendo o resultado, eu me vi ali em algumas frases, né? E tudo que nós vivemos, lembro daquela frase, daquela mulher que falou que a escola foi maldita, né? E como isso doeu, como nós choramos com ela, e enfim, não éramos todas mulheres negras, não éramos todas mulheres periféricas, mas éramos 50 mulheres que precisávamos mudar para depois trabalhar e mudar outras mulheres também. E assim, eu sempre falo que o universo conspira. Então, assim, quando eu agradeço demais você ter aceito o nosso convite, as pessoas estão aqui desde o começo, mas um pouco antes de ir para aquela oficina, eu tinha feito um projeto de iniciação científica para o ensino médio, e ele agora é vigente, né? Eu vou
trabalhar com isso, para a gente estudar as obras da Conceição Evaristo. E aí eu fui para aquela semana lá, e algumas orientandas que estão aqui, elas trabalham com a Conceição Evaristo. Eu começo amanhã uma jornada de conferências de política para mulheres em alguns municípios, e lá a May, que é a nossa assessora, ela tem um livro que fala: e se as mulheres projetassem as cidades? E aí ela traz algumas mulheres que são personagens na história. Eu coloquei lá como prioridade a Conceição Evaristo. E aí eu vou levar o nosso material, né, o material da oficina, que um caderno orientador, que a professora Jaci, e falar sobre esse curso também nas conferências. E, aliás, eu devo um material desse para o campus de Paranavaí da Unespar, está aqui guardadinho, eu vou levar para o Centro de Educação e Direitos Humanos. E, então, assim, é um processo de multiplicação. Eu sou muito grata e eu gostaria que a gente até tivesse mais tempo, mas, Elisângela, eu gostaria de abrir, se alguma principalmente das mestrandas, enfim, tiver alguma consideração, alguma questão, nós temos 10 minutos ainda antes de você assumir sua função de mãe aí, né, da sua bebê. Se alguém tiver alguma questão, por gentileza, pode se colocar. Eu não sei ver a mãozinha aqui, tem alguém inscrito? Eu quero só fazer um comentário, que destrinchar o conceito foi muito legal, porque eu ouço falar do conceito, mas não conhecia, né, de fato. Mas é interessante pensar que, historicamente, as mulheres escreveram muitos diários, né? Claro, as mulheres da elite, né, alfabetizadas, enfim, né? Que era o espaço ali íntimo, né, de fazer essa catarse, né? Então, eu sempre achei que a escrita, é claro que são dimensões diferentes, né? Porque quando você traz a escrevivência na concepção da Conceição Evaristo, que é uma mulher hoje reconhecida, né? Eu li a Vicência Ponciá dela, ganhei da Érica esse livro, é muito legal. A gente vê como que a escrita, para uma mulher negra, tem esse significado mesmo de visitar as suas raízes, as suas dores, né? Como você colocou em alguns trechinhos ali do slide, né? Achei muito legal, porque é isso, né? É um conceito que tem essa funcionalidade, e aí quando você traz isso para mulheres comuns, né, nessa oficina, eu acho muito legal, porque é uma forma da gente se revisitar, né? Porque a escrita, ela pode ser catártica, e ela foi para muitas mulheres, tanto as mulheres que escreviam diário, como para as mulheres que trocavam carta, né, que é uma coisa que a gente não faz hoje, para fazer essa revisão de si mesma, né? E quando você tem essas mulheres negras, que têm essa trajetória fazendo isso e indo até para a literatura, né? No vídeo que você traz aí do programa da GNT, que eu gosto muito desse programa da Astrid, né? Ela tem a imagem estilizada da Carolina de Jesus, né? Que é uma outra figura, né, desse lugar, vamos dizer assim, né, desse lugar social, desse lugar étnico-racial, muito legal. Pensei nessas mulheres que escreviam cartas e diários, e quanto isso é uma forma de se ressignificar, de se conhecer, né, de se autoanalisar, né? A escrita pode curar, inclusive, né? Quando você tem a escola foi um inferno para mim, não sei se foi exatamente isso, né? Porque é isso, né? Assim como na psicanálise você tem a fala, né? De expressar verbalmente, acho que a escrita pode ter essa dimensão também. É só um comentário mesmo. Obrigada, Elisângela, por trazer esses conceitos e pensar, fazer pensar. Mais alguém? Oi, gente, boa noite.
Eu estou aqui emocionada, queria agradecer a Elisângela e ao grupo de pesquisa, a todas essas pessoas que nos últimos meses vêm compartilhando e me ensinando tanto, me potencializando, me inspirando, hoje particularmente me emocionando, porque me fez de fato, né, voltar para as minhas raízes, pensar nas mulheres que me construíram e que convivem comigo, né? E isso me fez pensar também no privilégio e na potência da gente ocupar esses espaços, né? Que a gente está, aos poucos, ocupando. Então, estou bem feliz, estou bem emocionada também. Acho que precisava desse fôlego, né? Faltando aí 20 e poucos dias para a qualificação de uma pesquisa em que eu tentei trazer isso, né? Em que eu tentei falar sobre isso, que eu tentei, né? Me sinto assim, rascunhando ainda, mas fiquei muito feliz de saber que, poxa vida, a gente está junto, né? É coletivo e eu me curo e curo as minhas mulheres aqui, mas tantas outras mulheres que ainda não tiveram essa oportunidade, esse privilégio, mas é também por elas, né, que a gente está aqui. Então, enfim, eu acho que é mais uma celebração mesmo, assim, né, esse momento. Eu tô emocionada pra caramba, tô feliz, tô muito potente, muito obrigada por esse momento. E é isso, gente. As minhas amigas que também estão vivendo esse momento, Ivan, né, vamos juntas, a gente vai conseguir, por nós, pelas que vieram, pelas que virão. Sigamos escrevivendo por aí. Muito obrigada, Elisângela. Acho que é isso. Boa noite. É a Gabriela, Elisângela, me orientando também. E está aqui a Tainá, que também aborda a questão não tanto da escrevivência, mas da interseccionalidade. A Lívia, ela se joga ainda mais na escrevivência, a dissertação dela é a própria escrevivência, né, Lívia? Está aí a Lívia? Oiê, tô aqui, vocês estão me ouvindo? Sim, né? Prof, é um presente, na verdade, fazer pesquisa na companhia de Conceição Evaristo. Obrigada, Elisângela, por isso, que a gente possa ter outras trocas também. E a Conceição é isso, né, gente? É de tirar o fôlego, assim. Foi muito importante para mim, enquanto pesquisadora, mas enquanto pessoa também, né? Enquanto mulher negra. E a Conceição, ela propicia esse autorreconhecimento para nós, né? A gente se faz potente através da Conceição. E você sabe que agora eu tenho mudado assim o meu gosto pela literatura. Eu gosto muito de literatura brasileira, mas eu tenho tido essa necessidade da identificação também nesse espaço da leitura, né? Então, nosso olhar muda, assim. É importante quando a gente se identifica. A Chimamanda fala sobre isso num livrinho bem curtinho. Ela fala da história única, né? Sobre como é importante a gente também se ver na literatura, se ver nos espaços, para que a gente possa ocupar. E é isso, é autorreconhecimento, é a valorização das identidades afrodiaspóricas. Eu gosto muito da Conceição porque a gente consegue pensar as subjetividades de pessoas negras, que são diversas, mas também uma subjetividade comum que se dá a partir das construções socioculturais, né? Históricas, econômicas, políticas, enfim, a partir das estruturas do racismo, do patriarcado, do colonialismo. Então, tem um conto da Conceição, que foi o último conto que eu trabalhei na dissertação, que acho que vocês devem conhecer, mas enfim, fica aí a indicação, que se chama Zayt esqueceu de guardar os brinquedos, é do Olhos d'Água também. E eu acho genial, porque nesse conto, a Conceição, a gente consegue mergulhar, assim, nessa subjetividade de mulheres negras e objetividade também, né, na questão do cotidiano, de mulheres negras, de crianças negras, homens negros, jovens negros. Meu, é tudo isso, assim, é muita coisa, né? Então é isso, assim, acho que não ficou dúvidas, porque você trouxe tudo muito bem, e, enfim, só agradecer por esse espaço, por esse momento com vocês. Nós falamos das mulheres negras, né? Nós falamos da escrevivência. Amanhã eu vou falar com as mulheres e
falou, olha, somos as mulheres que são donas de casa, que são empregadas domésticas, né? E que estarão lá na conferência. Então, assim, pensei no contexto que eu estaria amanhã de Bandeirantes, mulheres cortadoras de cana, que têm um cotidiano tão difícil, né? Não sei se elas estarão na conferência, mas eu quero me referir a elas. É um município que tem o corte de cana e que tem mulheres, né? Então, assim, como é que é a história de vida dessas mulheres? E lá na semana que nós ficamos em Curitiba, uma das mulheres, ela era uma mulher trans entre nós, e ela chorou muito, e nós também, porque nós ficamos com ela, né? Um sonho que ela tinha de fazer a primeira comunhão, mas ela não podia fazer a primeira comunhão, porque ela não era aceita na igreja, né? Então, assim, e que ela ainda sonha em fazer a primeira comunhão. Olha só, né? Então, assim, as histórias que a gente tem. Então, hoje, eu acho que foi apenas para a gente, para nos instigar a quem ainda não trabalhou com esse tema. Na nossa roda passada, o Fred trouxe a questão da colonialidade, do colonialismo, da teoria decolonial, contracolonial, também foi muito bacana, hoje sobre escrevivência, e assim a gente vai ampliando, né, a nossa forma de ver o mundo, de enxergar a sociedade, e principalmente de perceber a história das mulheres, nesse caso das mulheres negras. Para nós isso é muito bacana, muito importante. Elisângela, eu gostaria que você mostrasse a sua filha, eu vi ela aí do lado, coisa mais linda. Inês, a Silene está inscrita, tá? Não sei se você... Nossa, eu não vi, gente, eu não estou vendo nada. Não tem problema. Sirlene. Não, eu só quero agradecer, né, pela essa oportunidade de estar aqui, se aprofundando mais nesse tema que me interessa muito também, que eu tive momentos na minha dissertação que eu, né, pedi licença e escrevi, usei minhas vivências também para trazer, né, o debate ali para uma realidade mais concreta daquela que a gente vê nos livros, de histórias que são contadas de nós, que não são nós contando. Então, assim, eu acho que a escrevivência tem muito esse poder também. E avisar que esse mês, eu ia falar mês que vem, mas já esse mês a Conceição vai estar na Bienal, no Rio de Janeiro, eu vou conseguir ir, estou indo mais por ela mesmo. Dia 19 de junho, a Bienal acontece em vários dias, né? Mas ela vai estar no dia 19 e, né, quem tiver ou quem puder, enfim, vai ser muito bom, acredito que vai ser muito importante estar acompanhando esse processo, onde vão ter outras mulheres negras também, trazendo, né, as suas apresentações. Uma amiga minha vai estar lançando um livro lá, então também estou indo, né, por conta desse evento, e que a gente continue, né, escrevendo e vivendo e elaborando, né, todas essas questões. Quero mandar um abraço para as meninas, né, os mestrandos da Inês que estão nesse processo um pouco ansiogênico de qualificação, mas que vai dar certo. Dá pé, a gente combina de não morrer, e é isso, sabe? Então, estou aqui só para lembrar isso. Então, gente, muito obrigada por esse momento, por esse espaço. Foi maravilhoso te conhecer também, Elisângela. A Sirlene, Elisângela, ela já fez a defesa, já entregou a tese, o trabalho final, e nem mencionei a Sirlene, né? Mas a Sirlene, inclusive, está fazendo conferência de política para mulheres em alguns municípios e foi convidada para fazer a conferência LGBTQIA+, em Campo Mourão, que não será uma conferência feita com apoio do poder público, a gente acabou não conseguindo isso, vai ser uma conferência popular, e muito bacana. Ontem eu participei de uma reunião, e entre os nomes eu sugeri a Sirlene, não teve dúvida, na hora convidaram a Sirlene também para fazer essa conferência. Então, nós estamos por aí, viu, Elisângela? Nós estamos em muitos lugares, e contando novas histórias, escrevendo novas histórias, e junto com você, eu acho que aqui é Ubuntu. Eu sou porque nós somos, e nós somos porque você é, né? Isso não tem volta mais. Obrigada, eu queria passar para você, se você quiser fazer alguma consideração. Ai, gente, quero sim, porque eu sempre falo, né, que essa troca, e quando todo mundo traz, né, a Isabela traz, a Lívia, a Sirlene, a Gabriela, eu acho que isso é muito precioso, porque, inclusive, compartilhem suas pesquisas, né, como sou de outro programa, acho que a gente precisa dar
dar visibilidade para essas produções que são decoloniais, que vão na contramão de muitas produções, né, das metas e desses processos de mulheres inseridas, né, quando fala desses processos de conferência, aqui também a gente tem essa inserção, eu estou no Conselho da Mulher, mas assim, dando suporte para vários conselhos e conferências que estão acontecendo, a gente vai transformando a partir da nossa vivência, da nossa escrita, e eu acho que é esse o lugar, né? Acho que quando a Gabriela fala assim, eu também fico muito emocionada pelo convite, por essa possibilidade, porque eu falo que é uma porta que se abre para a gente dialogar. A Maria falava assim, a gente pode aproximar os programas, a gente pode pensar em coisas, né? E a gente faz uma conexão, e eu acho que é isso que a Conceição... Ó. Ah, meu amor, vem aqui mostrar seu coração. Quer vir? Só para mim? Só para eles, mas eles não estão vendo, vem. Ah, viu? Quer que eu mostre seu coração? Ah, então tá bom, você mesma mostra. Ela falou que queria mostrar o coração para vocês, mas não estava aparecendo. Então, eu acho que assim, ó, quando a Conceição fala, e eu acho que é sobre isso, sabe? Para a gente, inclusive, né? Sou uma mulher branca, dentro de muitos privilégios, apesar de ser periférica, né? Esse acesso à universidade também, mesmo sendo por meio de bolsa e etc. Inclusive agora, olha lá, essa é minha pequena. E aí, escrevendo em meio às maternidades aqui, mas eu acho que quando a Conceição fala também sobre um lugar que nunca foi dado como importante, né? Essas mulheres que tanto produziram, que tanto conduziram. Ah, posso mostrar? O coração é uma atividade que ela fez durante... Linda! Ficou linda a atividade. É sobre isso. Então, eu acho que é assim que a gente constrói, né? Esse espaço que é de construção conjunta, né? Na medida em que eu me coloco muito freiriana também, de trazer um pouco do meu aprendizado, é trocar com vocês e levar. Eu fui anotando ali tudo que vocês trouxeram também, e agradeço por esse espaço de troca, de partilha, de conhecimento. Eu também aprendi muito, e acho que tem muito para levar também. Estou à disposição, quero conhecer a pesquisa de vocês, que já tem um acúmulo também, a minha pesquisa é bebezinha, e daí, que nem a Sirlene, né, queria mandar um abraço para o pessoal que está ali, quero agradecer a presença também do pessoal de Colombo, que está aqui para me apoiar, né, o Anderson, a Ana também estava por ali, o Leôncio, que o pessoal topou viver essa experiência aqui, um pessoal que constrói políticas públicas, que também faz esse processo de defesa, e de uma outra sociedade possível, né, que a gente constrói a partir dessas escrevivências e também daquilo que a gente acredita que são que as políticas públicas precisam ser, né, desse processo de reparação histórica, principalmente para as pessoas, para aquelas histórias que foram esquecidas, invisibilizadas, que foram colocadas num lugar onde as pessoas não acessam, né? E a gente precisa resgatar essas histórias, essas potências. Eu acho que é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada também ao NER, ao NERG, ao Centro de Educação e Direitos Humanos, que também está aqui, a esse grupo de Colombo. E sabe que tem umas pessoas de Colombo agora me adicionando lá no Instagram, né? Então, assim, eu achei, mas de Colombo, agora eu entendi. Bem bacana, eu estou aceitando todo mundo lá, né? Enfim, né? Agradecer ao Givaldo, que contribuiu, gravou, tá, Givaldo? Muito obrigada pela sua generosidade de sempre, e sempre caminhando com a gente, e todas as pessoas que estão aqui. Um grande beijo, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Beijo, axé. Obrigada, Obrigado pela Elisângela. força, Keila. Foi importante você receber o pessoal aí. Obrigado. Imagina. abraço, gente. Aí, Inês, você tirou a foto que você gosta, Inês? Não tirou foto, Inês? Então, não com todo mundo. Eu fiz uma foto, mas se quiserem abrir a câmera e alguém fazer um print melhor que os meus... Eu acho interessante. A Cecília. Oi, Cecília. Tudo bem, lindeza? Tudo bem, Carla? Sim, tô Quem bem. pode? Ah. Alguém fez? Eu fiz. Tá bom. Depois eu posto lá.
Soleide. Obrigada, Isa. Beijão, viu? Maravilhoso. Grande abraço, até a próxima.